Bom, senhores, continuando aqui o nosso estudo sobre as alterações promovidas no ECA aí pela Lei 13.257, a nossa lei do MRPI, que vocês já estão ficando craques aí se estão assistindo nossa aula até esse bloco, continuamos aqui com a nossa 8ª alteração promovida no ECA pela lei do MRPI, concernente aí na nova redação do artigo 19 do ECA, tá? No caput do artigo 19 do ECA, agora está previsto o seguinte: é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral, ok? Ou seja, em regra, o indivíduo será resguardado, será protegido pela sua família natural, excepcionalmente por família substituta, quando houver aí complicações decorrentes do risco social daquela criança, daquele adolescente estar inserido naquele seio familiar. Às vezes um seio familiar problemático, ok? Dando um exemplo para vocês, pais que sejam usuários dependentes químicos de drogas ilícitas. Ora, aquela criança, aquele adolescente está em iminente risco social, iminente e eminente riscos sociais. Logo, há necessidade de se colocá-lo em família substituta, tá? Família substituta essa excepcional. Em regra, família natural do indivíduo, tá? Bom, o parágrafo 3º do artigo 19, alterado também, nos diz que a manutenção ou a reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência, caso em que será esta incluída em serviços e programas de proteção, apoio e promoção nos termos do parágrafo 1º do artigo 23, dos incisos 1º e 4º do caput do artigo 101 e dos incisos 1º a 4º do caput do artigo 129 desta lei. Esses artigos 101 e 129 do ECA apresentam as medidas gerais e específicas de proteção, né? Quando você está resguardando os interesses de um grupo vulnerável como o da criança ou do adolescente, existem duas formas. A das chamadas medidas de proteção, que são aplicadas especialmente às crianças, criança esta que, como já vimos nos blocos anteriores, é um indivíduo de até 12 anos incompletos, com até 12 anos incompletos, ok? Ele será alvo das medidas de proteção do ECA, que são várias, previstas aí nos artigos 101 e 129, e também existe a figura das medidas socioeducativas, que não são aplicadas às crianças, tá bom? Isso é muito importante porque já foi objeto de prova de concurso público. Medidas socioeducativas somente são aplicadas aos adolescentes. Os adolescentes podem ser alvos tanto de medidas de proteção quanto de medidas socioeducativas, mas as crianças somente podem ser alvo de medidas de proteção. As medidas socioeducativas são exclusivas, aplicadas exclusivamente aos adolescentes, tá? Então, basicamente, é o que o parágrafo 3º do artigo 19 do ECA nos apresenta, vez que alterado pela Lei 13.257, que é o objeto da nossa aula de hoje, ele nos diz que a manutenção ou reintegração da criança ou adolescente à sua família, novamente numa situação de risco social em que aquela criança ou aquele adolescente está inserido num seio familiar problemático, terá preferência em relação a qualquer outra providência, tá? Ou seja, se aquele indivíduo sendo bem pragmático com os senhores, entre colocar o indivíduo numa medida socioeducativa de internação, por exemplo, colocar aquele adolescente dentro de uma fundação casa, dentro de uma FEBEM, dentro de uma instituição administrada pelo DEGAS aqui no Rio de Janeiro, entre colocar o adolescente ali e colocá-lo no seio familiar, ainda que problemático, ainda que cercado pelas vicissitudes de uma família complicada, de uma família problemática, é preferível colocar o indivíduo no seio familiar do que colocá-lo internado, por exemplo, em uma instituição correcional de menores infratores. Ok? Isso, pragmaticamente, sucintamente, é o que prevê o parágrafo 3º do artigo 19 do ECA, alterado pela Lei 13.257. Tudo bem? Então vamos lá. Nona alteração, promovida aí pela Lei 13.257, é do artigo 22, parágrafo único do ECA, que passa a ostentar a seguinte redação: a mãe e o pai
ou os responsáveis têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta lei. Esse parágrafo único do artigo 22, ele nos traz, na prática, né, que nós já vimos, seja como advogado, seja como pesquisador, nós já vimos algumas situações aí que provavelmente estimularam, né, sugeriram que o legislador fizesse a inclusão desse parágrafo único no artigo 22, né? Vocês veem aí essa expressão que está aqui no quadro. Devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta lei. Há não muito tempo atrás, aqui no Rio de Janeiro, dando um exemplo para vocês, aconteceu um fato muito curioso que foi o de uma criança cuja família e ela própria, né, por estar inserida naquele seio familiar, era praticante de religiões da linha afrodescendente, aqui no Rio de Janeiro, Umbanda, Candomblé, ou seja, religiões aí religiões afrodescendentes, ok? E ela chegou ao seu estabelecimento de ensino, a criança foi até a escola, vestindo roupas típicas dessa crença. Uma vez que dentro da crença há necessidade de, durante um período, a pessoa usar uma roupa, lá, uma vestimenta especial e tudo, e essa criança foi para o seu colégio, foi lá para a sua escolinha, vestida com as vestimentas dessa crença. E foi extremamente hostilizada por seus colegas de turma, pelos professores, pela administração do colégio. Colégio esse, senhores, colégio público. Então o que a gente vê a partir daí? Não apenas o racismo, né? Porque o racismo, muitos pensam que ele se restringe à questão da etnia, da cor, da raça, entre aspas, mas não. A figura criminal, né, o delito de racismo, ele envolve também a discriminação religiosa, tá? E foi o que aconteceu com essa criança. E aí foi um caso rumoroso aqui no Rio de Janeiro, acredito que também tenha percorrido aí o Brasil, né? A garota parece que foi alvo de apedrejamento, foi uma coisa horrorosa pelo fato dela estar apenas vestida com uma vestimenta de sua crença, que era a crença de seus pais, a crença de sua família, lá da religião da linha afrodescendente aqui no Brasil, ok? Então, esse dispositivo ele visa a resguardar a incolumidade física da criança, do adolescente, do indivíduo na primeira infância também, além de resguardar o seu direito à cultura e à religião, ao exercício de determinada religião. Ok? Então a gente vê aí que nem sempre as palavras são inúteis. Inclusive existe, né, uma frase muito conhecida no direito de que a lei não tem palavras inúteis. Tudo é por um motivo de ser. E esse parágrafo único do artigo 22, certamente além desse caso que foi rumoroso, né, certamente existiram outros que motivaram o legislador a elaborar essa alteração aí pela Lei 13.257 ao ECA, tá certo? E para fechar esse bloco, nós vamos aqui à nossa 10ª alteração, promovida aí pela Lei 13.257, que é a do artigo 23, parágrafo 1º do ECA. Nos diz o seguinte: não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, a criança ou o adolescente será mantido em sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em serviços e programas oficiais de proteção, apoio e promoção. Mais ou menos no mesmo raciocínio, na mesma pegada, por assim dizer, do que eu falei anteriormente, né? Entre colocar aquela criança, aquele adolescente em uma medida de proteção restritiva ou mesmo em uma medida socioeducativa de internação e colocá-lo no seio familiar, ainda que problemático, é preferível colocar aquela criança, aquele adolescente no seio familiar. Mas você simplesmente, como autoridade pública, você vai pegar aquela criança, aquele adolescente e, ao invés de colocá-lo numa FEBEM, colocá-lo numa família problemática, simplesmente isso? Não. Por óbvio que não. Isso deve ser acompanhado de diversas medidas de proteção relacionadas não apenas à figura da criança, do adolescente, mas também à figura da família. Fazendo com que a família se desvincule
daquelas práticas equivocadas, errôneas, que não estão inseridas aí em um patamar civilizatório mínimo, trocando em miúdos, impedir que aquela criança seja abusada por seus próprios familiares. Isso demanda a necessidade de uma mudança de cultura familiar. E para que haja essa mudança de cultura familiar, por bem ou por mal, o Estado deve promover serviços e programas oficiais de proteção, apoio e promoção da criança e do adolescente, mesmo quando ele está mantido em sua família de origem, para evitar que aquele seio familiar problemático novamente influencie no desenvolvimento daquela criança, daquele adolescente, e especialmente, quanto ao tema que a gente está estudando aqui, aquele indivíduo da primeira infância. Ok? Bom, a partir do próximo bloco, nós continuaremos o estudo das alterações promovidas no ECA pela Lei 13.257, aí com a nossa 11ª alteração. Estamos quase chegando lá. São ao todo aí 18 alterações, salvo o melhor juízo, e já estamos aí indo para a 11ª, tá bom? Então, continue conosco, um forte abraço e até o nosso próximo bloco.